E no vídeo de hoje eu quero começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter esse canal no ar pelo Apoia-se. Então eu tô agradecendo 2 pessoas mais ou menos a cada vídeo. Então eu quero começar esse vídeo agradecendo, dedicando ao Marcelo Mansur e ao César Brito. Obrigado por toda a ajuda para manter esse canal aqui no ar. Gente, você estabelece o diagnóstico do fracasso de uma sociedade quando os mais velhos, quando os mais experientes dessa sociedade, ao invés de estarem protegendo, amparando e ensinando os mais novos, estão se aproveitando da sua posição de mais experiência para tentar passar a perna nos mais novos, para tirar vantagem, para dar golpe, para levar a melhor, entre todas as aspas. Contextualizando, antes de mais nada, o que eu quero deixar aqui, e por isso mesmo que eu me importo com esse assunto, os meus principais amigos e principais amigas ao longo da minha vida sempre foram pessoas mais velhas, tá? E quando eu digo pessoas mais velhas, eu estou falando de pessoas de 70 anos para cima. Desde criancinha, a minha sintonia era com essa galera, era me reunir para tomar chá da tarde, com a amiga de 90 anos, com o senhorzinho de 80 anos, cara não sei quem de 70 anos, mais jovem, 60 anos. Então assim, eu valorizo muito essa faixa etária, eu gosto muito, eu tenho um carinho muito grande, e por isso que eu me importo, e por isso que eu vou falar aqui o que eu vou falar. E claro, o que a gente vai trazer aqui não é generalizando, mas pelo fato desse problema existir, a gente tem que falar. Porque existem exceções, e são exceções valorosas que estão dando exemplo na nossa sociedade. E Yuri, fala logo, que tá, vamos falar. Eu tenho percebido que de um tempo para cá, aquele arquétipo do velho sábio tem caído um pouco para mim. Depois da pandemia para frente, sabe? Porque a velhice, a sabedoria e tal. E na verdade, sim, principalmente depois da pandemia, que o povo ficou se digladiando muito consigo mesmo, e opinião daqui, briga colar. Ao invés de você ver esse amparo de sabedoria vindo dos mais velhos, veja, eu não estou falando de todos, porque as exceções vão me entender. Eu acho que as exceções são as que mais ficam incomodadas com isso, porque quando a gente vê um pessoal da nossa geração, um pessoal da nossa idade fazendo bagunça, a gente fica incomodado. Então eu tenho certeza que as exceções também estão incomodadas. Mas ao invés de ver aquela atitude de amparo, aquela experiência que vem e ajuda e protege, a gente começou a ver esse pessoal tudo brigando um com o outro, espalhando desinformação, um puxando o cabelo do outro, se é que tem cabelo ou não. E ficou uma confusão que a gente não sabia mais em quem buscar amparo. Esse foi o primeiro ponto. Agora não é só sobre isso. Eu tenho reparado que de um tempo para cá, isso não aconteceu apenas comigo, e assim, a cada conversa que eu tenho com um amigo meu, que eles vão me contar algum perrengue, eu percebo esse denominador em comum. E eu percebo a mesma coisa também na minha vida, e isso tem me chamado a atenção. Então assim, por mais que sim, não dá para generalizar, sim, as exceções existem, tem muita gente boa, tem muita gente contribuindo positivamente, mas isso tem me chamado muito a atenção. Muito atenção, e a gente precisa falar. Como dizia o Jung, aquilo que está inconsciente precisa vir ao consciente para ser trabalhado, senão aquilo vai continuar influenciando a nossa vida, a gente vai chamar aquilo de destino. Precisamos falar sobre isso. Eu tenho reparado que na minha vida e das pessoas próximas de mim, todas as vezes mais recentes sim, 5 anos, mais ou menos, e até mais se a gente for ver, tá? Mas, das vezes em que tentaram passar a perna em cima de mim, tentaram tirar proveito, tentaram dar algum golpe, tentaram vir com alguma maracutaia, tentaram vir com algum jeitinho para querer passar a perna em mim, na minha família, seja lá quem for, uma coisa que tem me entristecido é reparar que sempre são pessoas bem mais velhas. Pessoas que têm idade para ser meus pais, meus tios, meus avós. E eu tenho guardado isso para mim
Só que a cada conversa que eu tenho com um amigo meu que também passou por algum perrengue, sempre aparece isso. Pô, o cara tinha idade para ser meu avô, o cara tinha idade para ser meu pai, o cara tinha idade para ser meu padrinho, para ser minha madrinha. E olha o que estão fazendo com a gente, né? Porque, gente, isso é uma sensação muito ruim, é uma sensação de desamparo, porque é importante quem é mais velho reparar o seguinte: nós que somos de gerações mais jovens, nós olhamos para vocês com confiança, com esperança, buscando um exemplo, buscando até, não é ingênuo não, mas buscando uma proteção, buscando alguém que já passou pela vida, que sabe dos perigos, das dores, e justamente por isso vai nos orientar, vai nos amparar para que a gente não tenha que sofrer desnecessariamente. E muitas vezes a gente vai com essa confiança natural, né? Por que eu vou desconfiar do tiozinho lá que tem 70 anos? Você vai com essa confiança e às vezes essa confiança é percebida erroneamente pela outra parte como uma fraqueza sua. Confiança, gente, não é fraqueza, tá? Fraqueza é quem se apropria ou se aproveita da confiança que lhe é oferecida para tirar proveito, para levar vantagem, para passar a perna. Isso sim é fraqueza. Tá? Vamos deixar isso bem claro, vamos mudar esse paradigma, tá? Falar a verdade. E gente, mas é isso, a gente espera das gerações mais velhas esse amparo, essa sabedoria, essa proteção, esse direcionamento, essa ajuda. E volto a dizer, não que a gente não encontre, existem sim pessoas que estão trazendo conhecimento, trazendo amparo, trazendo suporte, até no próprio Apoia-se aqui do canal, tem gente também dessas faixas etárias, ali ó, batendo o pé no chão, falando, vamos estar junto, vamos ajudar e tal, e a gente é muito grato por isso, mas me dá uma tristeza, porque eu percebi que assim, sei lá, os 10 últimos perrengues que eu passei na minha vida, foi de gente bem mais velha, com idade para ser meu pai, com idade para ser meu avô, tentando passar a perna em mim, porque eu sou mais jovem. E aí converso com um, converso com outro, a mesma coisa acontecendo. Então assim, o que está rolando? Cadê a sabedoria que vem com a idade? Porque depois olham pra gente e falam assim, o jovenzinho aí, né, querendo falar de espiritualidade, querendo falar de autoconhecimento, esse jovem tem muito que viver, tem muito arroz e feijão para comer, para poder falar alguma coisa. Pois é, eu tenho muito feijão e arroz para comer, mesmo para poder falar alguma coisa, mas assim, aquilo que eu falo, eu tô buscando ajudar as pessoas, e vocês que estão aí julgando, e que tem já muito arroz e feijão na veia, e estão usando isso para prejudicar quem vem depois. E eu tenho ficado alarmado com isso, ao perceber que essas pessoas que eu busco essa conversa, assim, naturalmente, né, são pessoas mais velhas, que eu espero naturalmente que vão me ajudar, de repente se aproveitam disso para passar a perna. O que está rolando com o mundo? E volto a dizer, você faz um diagnóstico de fracasso de uma sociedade quando os mais velhos dessa mesma sociedade, ao invés de estarem protegendo, de estarem amparando, de estarem orientando, dando suporte aos mais novos, aqueles que vêm depois. Caramba, você já passou por tudo isso, você sabe como dói. Para que você vai querer ver o cara passando por aquilo de novo? Ou ainda pior, utilizando seu livre-arbítrio para tirar vantagem em cima dele, para fazer passar por coisa pior do que você já passou, para você se dar bem, sendo que ele vai fazer isso porque está confiando em você. Então o que está acontecendo com o mundo? Cadê o velho sábio, a velha sábia? Volto a dizer, não que não existam, mas justamente esses que existem, que estão me ouvindo, também devem estar se questionando sobre isso. Eu, quando vejo gente da minha geração bagunçando o mundo, eu fico bravo. Eu aposto que essas pessoas também ficam bravas, inconformadas, não entendem. Então assim, o recado que eu quero deixar aqui para vocês é assim, que a nossa geração, e a nossa geração é a sua, não sei qual que é a sua geração, mas que a nossa geração possa trazer um refrigério, um exemplo, não de perfeição, porque a gente vai errar, vai fazer um monte de besteira também, mas assim, que a gente possa olhar com um pouco mais de empatia por aqueles que vêm depois. Porque eles estão buscando sim o nosso amparo, ainda que não seja dito. Eles estão confiando na gente. E que mundo que a gente está herdando, está deixando de herança, na verdade, para eles.
quais exemplos que a gente está deixando de herança para eles. Porque assim, você pode falar, ah, mas eu sou uma pessoa desconhecida e o que eu fizer não tem impacto nenhum. Pelo contrário, essas pessoas todas que me prejudicaram são desconhecidas, entre aspas, mas me deixaram um impacto sobre a minha visão do que é a humanidade. E isso vai interferir na minha vida. Claro que eu vou trabalhar isso da forma que eu puder, mas vocês estão deixando um recado. Vocês estão ou alimentando a esperança ou tirando a esperança de muita gente. Essa responsabilidade também cai sobre vocês. Porque é muito triste você buscar amparo nos mais velhos da sua cultura e encontrar um monte de dissonância, um monte de briga, um monte de mau exemplo e um monte de gente diretamente querendo passar a perna em você. Então, esse daqui é um vídeo para os que ficam. Para aqueles que olham para isso e não concordam com esse tipo de coisa. E que mesmo sabendo que ninguém tem obrigação de ser perfeito, ninguém vai ser perfeito mesmo, e não é isso que a gente quer, isso vai causar neurose. Mas é a gente assumir um compromisso de que, talvez dê pra gente ser um pouco mais de boa, um pouco mais respeitosos, um pouco mais colaborativos, talvez, se não for pedir muito, um pouco mais empáticos com as pessoas das gerações mais novas. Porque, embora não pareça, embora a gente esteja nesse mundo de muita casca, de muita aparência, a gente busca sim exemplo, a gente busca amparo, a gente busca refúgio no exemplo de quem veio antes da gente. E quando a gente se encontra numa sociedade em que as pessoas que vieram antes da gente estão dando exemplo de passar a perna na gente, justamente por nós termos vindo depois, que mensagem que você quer que fique? Que mensagem você quer que fique? Então, é muito triste isso. É muito triste ver que as pessoas que estão querendo passar a perna na gente, em mim, em você, em tantas outras pessoas, e deixa aqui embaixo também o seu relato, se você tiver, sei lá, se quiser desabafar também, contar um caos aí, que conta aqui também. Nossa, eu passei por umas coisas assim, esses últimos anos assim, que super desnecessárias, super, assim, coisa de, nossa, cara, não é possível. O cara assim tem que fazer pós-doutorado em estelionatário, em chatice, em tirar proveito dos outros para fazer essas coisas. Parece que os caras fizeram, né? E assim, eu vi que é tudo gente que tem idade para ser meu pai e meu avô, minha mãe. Falo, nossa, coitados dos filhos dessas pessoas. Coitados dos filhos dessas pessoas. É importante a gente dizer que coletivamente uma geração é filha da outra. Você não é filho só do seu pai e da sua mãe. Você é filho de uma geração. E essas gerações, elas precisam também assumir a responsabilidade por essa consciência. De entender que aqueles mais novos que estão chegando, a gente não fala disso, é porque os espíritos que estão reencarnando, está reencarnando aí um monte de gente, um monte de artista, um monte de filósofo para ajudar na transição planetária, Ou como que vocês estão tratando esse povo? Vocês mesmos que ficavam falando essas coisas, vocês mesmos que ficavam recebendo mensagem desses espíritos e pagando um pau, achando que era tudo mentor, sei lá o quê. Aí daqui a pouco tá tudo reencarnado aqui. Ou vocês passando a perna nesse povo. Vocês estão ajudando? Não estão esperando que esse povo faça tudo sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Então que exemplo que a gente está deixando? A geração mais nova, gerações mais novas são também filhas da nossa geração. Em termos de consciência coletiva, a gente tem que ter essa responsabilidade e perguntar que tipo de exemplo que eu estou dando. Se eu não posso dar um exemplo positivo, e tudo bem, você também não é obrigado. Mas que pelo menos eu não deixe um exemplo tão negativo assim. Porque como que essas pessoas vão olhar para o mundo e achar uma esperança depois? Eles vão lutar por quê? Por quem? Você quer que traga bondade para o mundo? Para quem? Para pessoas que não estão nem aí? Então assim, tomar cuidado com isso. Tem me chateado muito perceber esse denominador comum, de ver isso na minha vida, de ver isso na vida de pessoas muito queridas, notando que pessoas bem mais velhas que deveriam tá amparando, protegendo, orientando, dando exemplo, ao invés de estarem fazendo isso, estão bagunçando e passando a perna. É bem inacreditável isso. Então assim, por isso que eu já cheguei a essa conclusão.
ama ao próximo como a ti mesmo, mas sempre com o pé atrás. O ser humano às vezes se aproveita da nossa benignidade ou da nossa abertura espontânea. Às vezes não é para retribuir, ser recíproco. Às vezes é para fazer outras coisas. Então, assim, que pelo menos a gente tenha consciência, um pouco mais de empatia, um pouco mais de responsabilidade pelo aquilo que nós estamos fazendo e projetando e dando de exemplo para aqueles que vêm depois. Porque embora isso não apareça, embora isso não vá aparecer no jornal, no Instagram, nem nada, aquilo que a gente faz sim, ainda que sejamos desconhecidos, está impactando sim a vida de quem vem depois. Porque sempre que você olha para alguém mais velho, você olha naturalmente com uma esperança de autoridade. Isso significa que o bem que aquela pessoa faz para você tem 2 vezes o peso na sua vida, porque tem autoridade. Não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que já viveu muito mais que você. Da mesma forma, se aquela pessoa faz um mal para você, tem 2 vezes o peso, porque também tem mais autoridade. E da mesma forma que tem 2 vezes mais o peso, você pode ter certeza que tem 2 vezes mais responsabilidade. Beijo na alma, fica na paz. Se curtiu, senta a testa no botão de like. Vamos pensar sobre isso. Deixa suas histórias aqui. Se você também viveu isso, isso também já te chateou na sua vida, de você buscar esse amparo e falar, caramba, a galera que era para estar me ajudando aqui tá zoando o barraco. O que está acontecendo? E ao mesmo tempo, você que também sim, fica indignado com essa situação, você que é mais velho, que é um exemplo, que está ajudando, que está amparando, deixa seu testemunho também e receba o nosso agradecimento, porque é importante também os mais novos comunicarem isso. Aquilo que vocês fazem de amparo, de ajuda, de suporte, não se deixem levar pelas aparências de que de repente parece que nada está acontecendo. Muita coisa está acontecendo. A gente sente, isso é importante para a gente, isso nos ajuda, isso nos orienta, isso compõe a nossa visão de mundo. Mesmo que você ache que a gente nem saiba de você, a gente sabe. De alguma forma a gente sente, a gente sabe, a gente vê. Cada pessoa mais velha que ajuda a gente de alguma forma, eu vou falar de mim, me passa uma sensação de que o mundo é mais confiável, é mais seguro. Por mais que venha depois uma pessoa e passe a perna nisso, mas aquilo ainda mantém. Tá? Então assim, receba essa gratidão e deixa aqui também o seu depoimento. Porque essas coisas precisam ser faladas, precisam se tornar conscientes, porque as pessoas fazem esse tipo de coisa achando que ninguém vai reparar, que isso não vai importar para ninguém. É hora da gente pôr a boca no trombone e falar assim, importa sim, a gente está vendo, a gente está sentindo, e às vezes a gente está sentindo coisas ruins por conta disso, que não precisa. Beijo na alma, fica na paz, brilha sua luz, se curtiu, senta a testa no botão de like, receba um abraço do tamanho do sol.